Sejam muito bem-vindos nessa noite de hoje, onde nós iniciaremos a leitura do capítulo de número 3 do livro Nosso Lar. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, como é normal, nós vamos iniciar com uma oração. Então, eu vou pedir a todos vocês que fechem os vossos olhos, que se ponham confortáveis, que trabalhem a respiração, tentando esquecer da correria do dia de hoje. Tentando olhar para dentro de nós mesmos. Nós iremos endereçar os nossos corações para o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido e amado Senhor Jesus, agradecidos somos por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Hoje temos alguns dos participantes desse grupo se ausentando por motivo de doença. Nós todos unidos nessa noite estamos pedindo a obreiros do bem, trabalhadores de falanges de luz, que possam alcançá-las, irradiando boas energias, o nosso amor e nossa compaixão neste momento. Agradecemos por nosso dia, que está quase a chegar ao fim. E mesmo assim, nós conseguimos esse momento, esse instante de reflexão, de dedicação e de aprendizado. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olha, a Mônica conseguiu entrar. Vocês têm aí o vosso capítulo de hoje. Não sei se vocês tiveram tempo de ler com antecedência. Se não tiveram, não faz mal. Nós vamos ler juntos. Eu vou partilhar a página com vocês. Então, hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo de número 3, intitulado A Oração Coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobrigueei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava-lhe todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos,
Consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido o pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que vos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela do Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres, é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Meu ego, como que absorvido em onda e infinito respeito, fixou a luz branca que invadia o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviam-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se estendia.
Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia se dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me enfervilhavam na mente. Notei que, ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase férica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto. Em atitude de prece, envergando a alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que as minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as resistências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Aí o autor nos chama a uma adição aqui, que essa forma de coração maravilhosamente azul que ele se refere é uma imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, muito bem, continuando. Então, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida respondia aos louvores, precedente talvez de esferas distantes. Foi aí que minha abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte. Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Eu, particularmente, eu tive que ler esse capítulo frase por frase, porque essas citações que o André usa sobre as flores, sobre as plantas, me intrigou bastante.
Então, eu tive que usar o Pai Google para entender o que era esses termos que ele usa sobre as flores, e entendi que nada mais ele queria dizer que era o centro da flor, né? O centro das flores, e é aquela parte das pétalas. Então, ele dá a descrição detalhada de como que aquelas flores pareciam. E são flores que foram levadas para o Brasil após a colonização, e não havia no Brasil antes. São flores que eram originadas da Europa. Então, tem essa tonalidade azul. Eu me atentei bastante ao início do capítulo, que eu gostaria também de chamar a atenção, que o Clarencio se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas, e tateando um ponto da muralha, ou seja, tocando um ponto da muralha, se fez a longa abertura. As pessoas que não têm esse conhecimento da doutrina vão achar isso super estranho. Não é como assim ele chega lá e toca na porta e abre, é o Harry Potter? Não, não é. Mas nós temos que pensar que são outras dimensões e existem outras ferramentas que nós não temos. E há um motivo, e nós vamos entender mais à frente o motivo de ter as muralhas ao redor da colônia e por que é tudo fechado. Isso é para, obviamente, dar acesso apenas a pessoas que podem entrar na cidade. Mas mais à frente nós vamos entender um pouco mais o significado. Vocês gostariam de falar alguma coisa antes de nós prosseguirmos? Não? Não fiquem tímidos hoje não, só porque nós somos estamos mais juntinhos aqui. Depois é só eu que falo. Não, eu não posso perguntar, se ele quer falar, porque ele vai falar. Daqui a pouco a mãozinha tá ali, ó. Dona Maria, gostou do capítulo? Tá ocupada. Muito bem. Então, eu vou partilhar com vocês a minha tela e nós vamos, então, dar aqui uma olhadinha . O computador está lento. Devagarzinho vai chegar lá. Aí. Espero que vocês consigam ver. Então, nós lemos o capítulo 3, a oração coletiva. A prece. Eu acho que nós todos pensamos que sabemos o que é a prece. E se nós formos procurar no Livro dos Espíritos e no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós teremos uma variedade de comentários com relação à prece. Eu consegui resumir que a prece nada mais é que sua interação com Deus, a nossa interação com Deus. Um recurso que permite um momento de comunhão entre a criatura e o Criador. Nós vamos usar aqui, eu não estou, peraí, sorry. Nós vamos usar aqui tá ali, Marcos. Algumas citações, eu estou pensando em inglês, eu ia falar quotes. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, do capítulo 11, no versículo 24. Nós temos, a prece não é um movimento mecânico de lábios,
nem disco de fácil repetição do aparelho da mente. É vibração, energia e poder. E do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, tombo 11, nós temos: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, que deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atraíra pelas suas próprias faltas. Uma rápida explicação. As citações dessas citações estão no final. Será que alguém poderia ler para mim? Natália? Oi. Será que você poderia ler? Obrigada. A prece é uma transmissão de pensamentos. Encarnados ou desencarnados usam dessa transmissão para se conectar energeticamente com a força divina. Se somos o que pensamos, logo somos capazes de criar uma energia tão poderosa que nos conecta com atmosferas superiores, nos conectando a Deus ou a espíritos encarregados da execução da vontade de Deus. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se ele estiver se afastado. Está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tomo 9. Obrigada. Então, nós vamos dar uma olhadinha o que o Livro dos Espíritos nos diz, qual é o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós notamos que no capítulo, quando André chega à Assembleia, estão todos muito concentrados, que nem notam a sua presença. E eles estão todos em oração. Então, ele vivencia aquele momento que, se nós vermos com detalhes, único, de verem as flores caírem, não é, do teto, as flores chegarem até as mãos, até a pele dele e se desfazerem. E aquilo renovar as energias. Eu vou pedir ao irmão Robson para nos explicar, que nós tivemos essa conversa ontem, o que foi esse momento, qual é o efeito que André vivenciou no momento em que ele adentrou o salão da Assembleia. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nosso coração sempre. Nós temos aprendido muito sobre o pensamento e esse é um instante da gente colocar em prática os nossos ensinamentos, porque estamos fazendo aqui exatamente o que os diversos departamentos da colônia do nosso lar fazem todos os dias ao crepúsculo, ou seja, na hora do ângelus, a colocar em função o nosso pensamento e visão à distância, unidos com o coração para o alto. Aquele ato dos ministros de nosso lar, que são 72 os ministros de nosso lar, mais o governador, que a gente nunca vai ficar sabendo o nome dele,
nós ficamos sabendo por intermédio da espiritualidade quem o é, mas aquele momento, a colônia inteira, naquela altura, tinha em torno de 1 milhão de habitantes. Imagine o poder do pensamento coletivo alçando ao coração superior, amoroso de Jesus e de Deus, os pensamentos de agradecimento, os pensamentos de paz e harmonia para toda a colônia. Não tivemos acesso ao conteúdo dessa prece, mas, com certeza, foi uma prece de uma iluminação moral que nós, seres encarnados, desconhecemos tal poder, de prece e de união. Parece que foi uma coisa tão rápida, né? Como ele descreve, e aquilo, tudo que a gente lança ao Criador, tudo que a gente pede, tudo que a gente agradece, tudo que a gente louva, são os três, o trioma que Allan Kardec nos traz, não fica sem resposta. Vencido as barreiras da psicosfera da Terra, a prece no plano espiritual tem maior velocidade, porque a pureza de nossos corações e das nossas intenções prevalecem sobre os desejos embotados da nossa carne. Então, o fluxo energético, julgado daquela colônia de 1 milhão de habitantes, ao plano superior, ao agradecimento divino por mais um dia de trabalho e existência nos planos cósmicos, fatalmente não ficaria sem resposta. E essa resposta é o que nós chamamos de bênçãos aqui na Terra, das benesses que a prece nos proporciona. Então, para a visualidade do André, que entrava em contato pela primeira vez naquele recinto, da qual ele era um anônimo frequentador pela primeira vez, tal a intenção da vibração e da concentração espiritual naquele recinto, que não tinham tempo de reparar na presença humilde dele, e qual o estado em que ele estaria ali, ou qual outros espíritos da mesma forma estariam ali. Mas os céus, as potencialidades celestes, que ouvem as súplicas, que ouvem os agradecimentos, os retornaram, como ele diz, com fluidos benfazejos, ou seja, as benesses da prece retornaram, aqueles que necessitavam da cura, aqueles que necessitavam de esclarecimentos e energias para que eles pudessem revigorar a sua intenção de se melhorar. E isso é o que a prece faz conosco também no plano espiritual. Quantas e quantas vezes estamos angustiados, não conseguimos articular a prece, mas os nossos olhos oram por nós, porque cai deles lágrimas de um poder equivalente à prece, e automaticamente nos desafoga o peito, nos dá o consolo, nos dá a visão, né? nos refaz a energia da prece. Isso é muito importante para nós, né? Que aquele recinto espelhado em tantos lugares, né? Que estão unidos corporalmente, ou no plano espiritual, perispiritualmente, em um local para orar. Mas se fizéssemos isso na cidade em que vivemos, Lisboa, Milton Keynes, Belo Horizonte e outras tantas outras, olha que maravilha seria, né, para os aglomerados do mundo, se nós pudéssemos fazer o que a colônia espiritual faz, projetar junto daquele horário a nossa visão e o nosso sentimento espiritual, estaríamos uníssonos, né, entrando em contato com o Criador.
e com os mestres ascensionados por ele designado para o nosso governo. Então, isso é muito importante. Haveremos de estar assim um dia, com certeza, né? E seguindo os exemplos, porque se lemos isso e achamos estranho, que dirá quando nós começarmos a praticar e a receber de volta aquilo que nós emitimos para o espaço sideral, que vai chegar fatalmente às potencialidades que cuidam de nós com todo amor e carinho. Obrigada. É realmente incrível. Eu só de imaginar um pouquinho, 10 segundos naquele momento. Bem, eu gostaria de... Eu vou fazer dois grupos hoje, de 2, e eu vou pedir para vocês para se reunirem por 5 minutos. E eu gostaria que vocês trouxessem para o restante do grupo 3 coisas que vocês se identificaram e acharam que foram muito importantes na leitura do livro. Eu sei que tem muito mais de 3, mas eu vou pedir para vocês se reunirem, depois nós voltamos e nós discutimos o que vocês trouxeram, tá bem? Zoom. Muito bem, então vamos lá. O grupo Casimiro Cunha. Quais foram os 3... os 3 pontos que chamaram mais a vossa atenção no capítulo de número 3? Então, o fato dele estar mais debilitado. Mais debilitado? Não, mais cansado, assim, mais fraco, né? E ele conseguir reunir forças para poder ir até o salão para ouvir a prece. Muitas das vezes a gente também está muito debilitado, muito cansado, muito fraco, mas a gente acaba reunindo forças para conseguir fazer pelo menos uma oração de agradecimento, de algo assim. Então, isso me chamou a atenção, porque a gente aqui também faz isso, né? E lá ele conseguiu fazer. E o fato dele estar com aquele monte de perguntas na cabeça, ansioso, querendo saber as respostas, e mesmo assim ele conseguiu ficar quieto para ouvir, né? Porque a gente tem muito isso também, né? De querer perguntar, querer as respostas na hora, assim, aquela ansiedade, eu quero saber, eu quero que tudo aconteça. E ele conseguiu ainda ficar quieto para ouvir. E a última coisa, da última frase, onde ele fala que o que estava vazio nele, outra vez se encheu, que foi como se um cálice estivesse enchido de esperança, de amor, né, de tudo. Então, é o que a gente precisa também, né, se encher de amor, de esperança, e que esse cálice não só encha, mas transborde, né? Verdade, muito verdade. A questão da ansiedade e curiosidade, de certa forma, nós temos que agradecer a curiosidade de André, porque foi esse intuito curioso dele que trouxe tantos ensinamentos para nós. Claro que a ansiedade não é boa e curiosidade também não é na hora errada. Temos que saber esperar. Mas, de outra forma, um pouco de curiosidade, um pouco de impulso, querer saber, procurar, também é muito bom, porque senão nós vamos ficar aqui sentados, sempre à espera que venha até nós a informação, venha até nós o aprendizado. Nós temos que ter um pouco de curiosidade. Então, por exemplo, nos estudos de hoje, vocês vão ter acesso às referências que foram utilizadas para o trabalho de hoje. Vai ler um pouco mais. Nós falamos sobre a prece, vamos ler o que o Evangelho nos diz sobre a prece, vou procurar um pouco mais para abrir um pouco os horizontes com relação a cada... eu pensando em inglês, a cada ponto de referência que nós vamos estar falando hoje. Muito bem, agora nós vamos ter o grupo Pai Tomé, o Felipe e o Sr. Robson. Bem, nós começamos por identificar que o André chega fraco ao nosso lar, e é dado todo o conforto para ele recuperar. E depois o enfermeiro diz para ele descansar, e o André pergunta, então, mas eu posso participar na oração ou não? E ele diz, mas tu ainda estás fraco. E este é um ponto importante, porque o André, mesmo fraco,
já denota uma transformação e que quer afirmar o caminho onde quer seguir. Mas depois, aqui, o ponto importante da nossa discussão foi, pegando nesta situação, mas vendo por uma outra perspectiva diferente, que não é tão direta do que está no livro, que é a vibração e o peso com que nós chegamos ao umbral. E que vamos lá passar, não é? Como temos visto nos últimos estudos, vamos lá passar, a depurar, mas que ainda assim, que a vibração entre aquela zona do umbral onde estava o André e o próprio nosso lar, que existia uma distância e que ele teve que fazer esse caminho. Mas esse caminho ele não o pôde fazer pelas próprias pernas, pela fraqueza e pelo próprio peso que ele ainda trazia. E foi auxiliado. E assim vamos ter que ser nós. E qual é que é o auxílio? Como é que ele conseguiu o auxílio? Através da prece sentida. Mas a pergunta que nós fazemos é, okay, ele estava pesado a nível de vibração, ele fez a prece, foi auxiliado, mas ele ainda chegando ao nosso lar, continua ainda pesado, continua ainda com uma vibração, sem resolver todos os problemas vibracionais ou de imperfeições que ele trazia, e é por isso que chega ao nosso lar fraco. Isto quer dizer que todo este caminho de transformação, que todo este caminho de evolução é um processo contínuo que nós vamos transformar e não é de um dia para o outro que nós de repente nos transformamos e nos mudamos. Não sei, se calhar o Robson quer dar aqui uma chega. Estás no mudo, Robson. Está no mudo, pai. Deixa eu te desmutar. Pronto, já foi. Já tá. É assim, você veja bem, nós aprendemos, e Jesus nos ensina a colecionar tesouros no céu, e não colecionar tesouros na terra. E a grande bagagem que nos pesa ao chegar no plano espiritual é a nossa tendência materialista, a pegar nas coisas materiais. Então, ele, no capítulo anterior, ele descreve exatamente o peso que ele tinha. As recordações do lar, da família, do hospital, das pesquisas, de tudo que ele fazia. Era a vida dele ali. E mal ele tinha reparado nas coisas, nunca tinha orado com tanto fervor. E ele agora, você veja bem, mesmo debilitado, que nós também não vamos chegar recolhidos como diz bem o Felipe, recolhidos numa instituição de auxílio no plano espiritual, não vamos chegar lá todo alegre e feliz, não, vamos chegar debilitado. Olha a diferença vibracional de algumas horas para o lugar onde é que ele está. Entendeu? Isso é muito importante. E se nós alijarmos muita coisa de nós do plano material, nós ainda vamos chegar pesados lá no plano espiritual, mas vamos chegar com menos peso. Então, a nossa recuperação e o poder investigativo e as questões que ele levanta e também a contribuição que ele já teve de outras encarnações, a evolução das pesquisas, da medicina e de tantos outros que ele contribuiu nas outras reencarnações, também auxiliam, né? Mas nós estamos mesmo linkados a isso. E olha para você ver como a prece é renovadora na nossa vida. Enquanto a gente não ora com o coração, as benesses não nos alcançam, de forma nenhuma, não tem jeito. Eu acho que nós nem precisamos pensar além quando estivermos desencarnados, quando nós estivermos debilitados. Eu acho que aqui hoje, imagina você com uma gripe muito forte, debilitado, tá na cama, tá ali se sentindo super mal, vem alguém, te oferece te dá ali um conforto, te coloca numa cama quentinha, te dá uma sopinha.
a aguinha, te alimenta, cuida de você, e aí você ouve uma coisa, a sua curiosidade é tanta que você ainda sai daquele conforto, ou seja, para ir lá investigar, porque o primeiro intuito dele foi a investigação. O que será isso? Essa música maravilhosa está vindo de onde? E ele, então, queria ir lá ver. Mas quantos de nós sairíamos da nossa cama quentinha quando nós estivermos se sentindo doente, debilitado, para ir no centro para poder fazer um trabalho? Ou para atender alguém que precisa de nós? Não, isso é muito importante, nós questionamos isso também, e o ato do enfermeiro, não identificado ainda, ao falar com ele, fique quieto, descanse, porque ele já sabia de antemão dos costumes de nós encarnados. Porque quando a gente sente uma gripezinha, a gente deita e quer tudo na mão, né? Não, raramente nos levantamos à procura do nosso remédio. E ali o plano espiritual, o remédio é a prece. A prece é a base de toda ligação, de toda sintonia com o nosso Criador. E outra, que também não deu tempo de falar, porque você já apertou logo, falta um minuto, é sobre a questão do olhar, a modificação do olhar, em que nunca tinha reparado o sol, nunca tinha reparado a natureza, e agora se defronta com a beleza da natureza do plano espiritual, né? E aí é esclarecido, é o mesmo. Só que aqui a nossa visão é radiante, é diferente, nós vimos por todo o nosso ser, né? As potencialidades da nossa vida partem daquele sol. Mais à frente, no futuro, em outros estudos do André Luiz, nós vamos saber que realmente quem são os habitantes daquele, né, daquele astro que nos deu a vida, que nos ilumina, né? Nós damos por garantido as coisas que temos todos os dias, as flores, as plantas, o sol, a lua, o calor. Nós temos por garantido tudo isso, por isso nós estamos sempre na correria, sai de casa, vai para o trabalho, volta para casa, robôs, às vezes não damos atenção a esses mínimos. Andar descalço na relva, sentir o cheiro de uma flor, beber água pura, comer uma fruta fresca. Nós esquecemos também que fazemos parte dessa natureza, né? Sim. Que a nossa decomposição vai alimentar o solo que as vão criar. É verdade. Muito bem, para nós podermos encerrar, eu vou partilhar com você só um minuto. Estou tentando ver aqui qual. Só um minuto, que eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu estou partilhando com a certa. Não é esse que eu quero partilhar com vocês, é esse. Pronto, agora vocês veem, certo? Nós vamos terminar a nossa noite de hoje com a leitura do poema de Casimiro Cunha, nosso querido amigo, amado padrinho, No Banquete do Amor. A Jesus hoje elevamos a nossa humilde oração, pelo irmão que nos reúne na sua tema afeição. Recordar o amigo ausente na luz do Consolador é derramar sobre as almas um pensamento de amor. Tem nossa prece, portanto, a magia singular de confortar todo pranto, de converter, de ensinar. Há no banquete das preces, além que é convidado, os seres pobres e tristes, da miséria e do pecado. Um a um todos recebem o quinhão de vida e luz, sobre a bênção carinhosa do santo amor de Jesus. Repita-se, pois, à mesa, que cada esmola de amor será um ingresso mais tarde nos banquetes do Senhor. Como sempre, o nosso amigo Casimiro
com tanto amor, tanta simplicidade, reunidos no mesmo pote, misturado ali, ele nos dá essas preciosidades. E pode parecer muito difícil, mas é sempre quando eu vou procurar o tema para adicionar ao nosso trabalho, é muito fácil, porque parece que é tudo guiado, e eu achei esse poema maravilhoso. Eu vou pedir ao Felipe, hoje, para trocar um pouquinho, para fazer a oração de encerramento, se você não se importa, Felipe. Amado Pai, que a tua bondade nesta hora possa serenar os nossos corações, que possa nos transmitir a paz a paz incansável, para que possamos seguir nesta jornada, é que fomos convidados como escola, como hospital, mas acima de tudo, como órfãos que éramos e que encontramos nos braços do Mestre Amigo Jesus, o lar simples e humilde, a casa reconfortante que nos alivia a dor da alma, que nos transmite a esperança de que passo a passo venceremos a jornada e seremos como a flor que se voltará para os raios sublimes do sol da vida, o autor de todas as coisas, para florescer as nossas potencialidades e não mais prendê-las, doando-as a todo o universo, doando-as ao próprio Criador, afirmando: eu também sou teu filho e a ti te sirvo por toda a eternidade. Que a paz e a luz do Senhor possam envolver este planeta nesta hora tão conturbada, mas nesta hora tão essencial para elevarmos a vibração e passarmos de meninos a adolescentes responsáveis pelo bem e pelo ambiente que criamos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, aqui nós vamos terminar mais um dia de estudo e leitura do livro Nosso Lar. Para você que nos assiste no YouTube, na página do YouTube, não esquece de deixar o like e mais o que, Natália? Subscrever. E o mais importante de tudo, compartilhar, que é para essa mensagem poder chegar a mais pessoas. Realmente. Então, pronto. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.